Boa noite a todos. Na noite de hoje a gente vai terminar o curso de Neurologia Vascular com a aula sobre hemorragia intracerebral, o AVC hemorrágico. O doutor Raul Valiente vai apresentar a aula. Raul, você tem 1 hora para apresentar a sua aula, tá? E depois a gente vai ter uns 15 minutinhos para discussão, tá bom? Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite para o curso. Então, vamos falar hoje sobre hemorragia intracerebral. A hemorragia intracerebral é o pior tipo de todos os acidentes vasculares encefálicos, tá? Embora ela represente, em média, 15% dos AVCs, variando de 9% a 27%, ela é mais frequente em algumas populações. Na população asiática, chega até 30%. Na América Latina, ela é um pouco mais alta, principalmente pela alta, elevada taxa de hipertensão não controlada, e em algumas populações, como na Europa, na América do Norte, ela é mais baixa, chega em torno de 10%. É interessante que em alguns estudos, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, na série de Joinville, em algumas séries no Sul, o AVC hemorrágico, ela representa em torno de 10%, semelhante ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Quando trabalhava no Santa Marcelina, eu fiz um levantamento dos AVCs internados ao longo de 2 anos, e o interessante é que as hemorragias corresponderam a quase 30% dos AVCs internados numa série hospitalar, mostrando as características dos pacientes, e pelo fato de ter muitos pacientes com hipertensão não controlada, fazia com que a frequência das hemorragias seja muito, muito alta numa região, num hospital mais de periferia, como é a região de Itaquera. Isso já há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu fiz esse levantamento. A mortalidade do AVC hemorrágico continua muito alta, né? Ela gira em torno de 40% em 30 dias, chegando até 50% em 1 ano. O que nós observamos em termos de mortalidade e redução de mortalidade acontece principalmente nos centros de excelência. Por que isso? Isso principalmente por conta da implementação de unidades de terapia intensiva neurológica, onde, com cuidados intensivos, isso se consegue reduzir a mortalidade dos pacientes com AVC hemorrágico. A grande questão é que nós temos ainda pouquíssimas unidades de terapia intensiva neurológica nos hospitais, e são poucos os pacientes, de uma maneira geral, que se beneficiam por estarem internados nestas unidades. Então, a grande população, digamos, estatisticamente, ainda não conseguimos modificar a taxa de mortalidade nos pacientes hemorrágicos. Se todos os pacientes hemorrágicos tivessem acesso à unidade de terapia intensiva neurológica, com certeza a mortalidade seria menor, né? Mas ainda é muito alto, principalmente porque nós não temos tratamentos específicos para o manejo destes pacientes, e por não ter tratamentos, os protocolos de atendimento ainda são bastante deficientes. Isso faz com que muitos hospitais não tenham protocolos específicos para o manejo do paciente hemorrágico, e o manejo desses pacientes ainda é bastante negligenciado. Isso, e como prática geral, nós observamos até hoje em dia, e até mesmo em hospitais acadêmicos, isso acontece com uma certa frequência. Em relação ao diagnóstico, como que nós diagnosticamos o AVC hemorrágico? Isso, a princípio, é muito simples. O método, o exame ideal para fazer o diagnóstico é a tomografia. É muito mais fácil
com uma tomografia simples, diferenciar um AVC hemorrágico do que um AVC isquêmico. É muito fácil de enxergar a hiperdensidade do hematoma intraparenquimatoso já na fase aguda, diferente do AVC isquêmico, que muitas vezes na fase aguda do AVC isquêmico a tomografia pode ser normal. E na hemorragia é muito mais fácil fazermos o diagnóstico já com a tomografia da entrada. E a tomografia também pode nos sugerir algumas possíveis etiologias de acordo com as características do hematoma, de acordo com a localização, e esses dados nós devemos registrar. Por exemplo, em pacientes hipertensos com hematomas localizados nos núcleos da base, a possibilidade desse hematoma ser de etiologia hipertensiva é muito grande, provavelmente, como neste exemplo aqui, nós estamos diante de um hematoma hipertensivo. Já neste exemplo, um hematoma lobar, numa tomografia com bastante microangiopatia, provavelmente a angiopatia amiloide deve ser a etiologia. Aqui nós temos um outro exemplo, temos um hematoma lobar, mas com a presença de hemorragia subaracnoide associado, numa região onde nós podemos ter um aneurisma da artéria cerebral média. Então, aqui devemos suspeitar de ruptura de aneurisma como possível causa desta hemorragia. Neste outro exemplo, nós temos a seguinte situação, vocês podem observar o nível de fluidos, né? Temos áreas hiperdensas com áreas hipodensas, e isso acontece nas coagulopatias ou em pacientes que estão em uso de anticoagulantes, né? Então, pacientes, por exemplo, com hematoma secundário o uso de varfarina, muitas vezes encontramos este padrão, são hematomas bem irregulares e com nível de fluidos. E pacientes traumáticos, nós costumamos encontrar este padrão de hematomas na periferia, com lesão de contragolpe, enfim, são bem característicos, associados a também hematoma subgaleal. A ressonância também pode ser útil, principalmente na investigação de alguns outros achados, como, por exemplo, a presença de microhemorragias, né? Também a ressonância pode ser útil na identificação de cavernomas. Em geral, quando nós vamos utilizar a ressonância, é um exame que deixamos para um momento posterior à fase hiperaguda, quando nós queremos avaliar melhor o parênquima cerebral após a reabsorção do hematoma. Então, a ressonância pode ser utilizada, sim, na fase aguda do hematoma. Às vezes, nós temos alguns pacientes que nós temos dúvida se é um AVC isquêmico com transformação hemorrágica ou se é um hematoma com edema perihematoma. Então, a ressonância também pode ser útil nesta situação. E em que situação nós solicitaremos um estudo da circulação, uma angiotomografia, angiografia ou angiorressonância, ou uma angiografia por punção? Atualmente, na verdade, nós indicamos realização do estudo arterial em todos os casos, mesmo nos casos que aparentemente são de etiologia hipertensiva, a indicação é de realizar um estudo arterial, porque a gente encontra, mesmo nesses casos, eventualmente, causas vasculares. Já fizemos diagnósticos, em alguns casos, de malformação arteriovenosa em região profunda, em pacientes onde o hematoma aparentemente parecia ser bem compacto, mas, na verdade, tinha uma malformação escondida por trás desse hematoma. Então, é importante a realização do exame arterial, principalmente para não deixar escapar as causas secundárias. Então, hoje em dia é indicado para todos os casos. E em que situação, por exemplo,
Antigamente nós fazíamos bastante angiografia cerebral, até porque nós não tínhamos disponibilidade de angiotomografia de qualidade ou angiorressonância com facilidade. Então, deixávamos a angiografia digital, principalmente para os casos de pacientes com suspeita de lesão vascular ou pacientes com hematomas em pacientes mais jovens. Mas sempre que possível devemos fazer um estudo vascular para descartar as causas secundárias. Então, o nosso exame principal será a tomografia, a ressonância para identificar algumas lesões estruturais que possam ser a causa do hematoma e estudar melhor o parênquima, e o estudo de vasos para confirmar ou excluir causas estruturais secundárias em relação como fator etiológico das hemorragias. Não devemos esquecer das tromboses venosas também, que são relativamente frequentes, principalmente nos casos de hemorragia lobar, com algumas apresentações atípicas. Localização das hemorragias. A localização também é bastante importante e tem as suas características. As localizações mais frequentes, a localização profunda, tálamo e o núcleo lentiforme. Na nossa população, representa 70% das hemorragias, tá? A localização entre tálamo e o núcleo lentiforme. Lobar, na nossa população, aproximadamente 20%. Se nós compararmos com séries americanas ou europeias, isso se inverte, os hematomas lobares correspondem aproximadamente a 50% das hemorragias. Na nossa série, ela é menor, corresponde a aproximadamente 20%, e 10% corresponde aos hematomas do tronco encefálico. Essa é a distribuição em relação à localização das hemorragias. Em relação à etiologia, nós costumamos dividir em duas etiologias principais, primária e secundária. Primária correspondem aos hematomas de causa hipertensiva e angiopatia amiloide, sendo a hipertensiva mais frequente entre 60% a 70% dos casos. A grande maioria dos pacientes que nós atendemos na nossa emergência são pacientes com hematoma secundário à hipertensão não controlada. Em torno de 15% dos nossos pacientes correspondem a hematomas lobares secundários à angiopatia amiloide, e o restante se divide a causas secundárias, exceto eventualmente os hematomas traumáticos, que normalmente não passam pela neurologia, são os neurocirurgiões que cuidam isso, mas temos o restante, os outros 15% aproximadamente, são secundários a coagulopatias, alterações estruturais, como principalmente cavernomas, malformações arteriovenosas, eventualmente tumores, vasculites. Raramente a gente vê hematomas secundários aqui no nosso meio, drogas ou hemorragia pós-trombólise. Cada vez menos a gente vê quando nós fazemos e seguimos o protocolo de trombólise adequadamente. E com uma certa frequência a gente vê ainda hemorragia secundária ao uso de anticoagulante oral, principalmente a varfarina. Com o uso dos anticoagulantes diretos, estamos possivelmente diminuindo a incidência de hemorragias secundárias ao uso do anticoagulante, e provavelmente em futuros estudos nós teremos o impacto do uso do DOAC em relação às hemorragias secundárias ao uso do anticoagulante oral. Até agora eu não li ainda nenhum paper
mostrando o impacto da mudança em relação à anticoagulação, passando a usar mais DOAC do que varfarina. Mas, em breve, com certeza, teremos estudos que irão avaliar essa questão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, antes da utilização dos DOAC, o grupo dos pacientes com hematomas secundários ao uso de varfarina nos Estados Unidos, correspondia ao segundo grupo mais frequente. Em primeiro era o grupo dos pacientes secundários à hipertensão, em segundo lugar, o grupo de pacientes secundários ao uso de varfarina e depois o grupo de pacientes secundários à angiopatia amiloide, de tão frequente que eram as hemorragias secundárias ao uso de varfarina. Então, com o passar do tempo, mediante a maior utilização dos anticoagulantes diretos, provavelmente a frequência, a incidência de hemorragias secundárias à anticoagulação oral, mediante a maior utilização dos DOAC, deverá cair. Isso, futuros estudos observacionais deverão mostrar. Nós temos uma maneira de classificar, existe uma proposta de classificação etiológica das hemorragias, temos essa classificação, que o SMASHU, onde cada letra corresponde a uma proposta, um tipo de etiologia. S, eleição estrutural, M, de medicação, A, de angiopatia amiloide, S, de doença sistêmica, H, de hipertensão e U, de etiologia indeterminada. Essa aqui foi uma proposta publicada pela Stroke em 2012, e é interessante que, utilizando essa proposta na série que foi publicada, avaliando principalmente a mortalidade, vejam que os tipos que têm a maior, digamos, mortalidade são os pacientes com hemorragias secundárias ao uso de medicação e doença sistêmica, são os mais graves. Os que ficam no meio, digamos, com uma mortalidade moderada, nós temos a hipertensão e a angiopatia amiloide praticamente igual, e os de causa indeterminada um pouco menos, e as que têm uma melhor sobrevida é o grupo de lesão estrutural. Geralmente aqui nós temos as hemorragias secundárias a malformações arteriovenosas, hemorragias secundárias a cavernomas. Esse grupo geralmente vai muito bem. Aí você trata a causa base e praticamente você resolve o caso. Então, no grupo de pacientes com hipertensão arterial e angiopatia amiloide, nós temos realmente uma sobrevida menor, e o pior grupo é o grupo secundário à anticoagulação e, eventualmente, quando o paciente tem alguma doença sistêmica causando a hemorragia, como, por exemplo, vasculites ou coagulopatias. Nessa situação, o paciente vai mal. Então, essa é a proposta da utilização dessa classificação, e tem como ideia, assim, como princípio, investigar todos os casos e não deixar apenas, o hematoma está em localização profunda e deve ser hipertensivo, e você não investiga mais. É importante fazer os estudos, investigar, classificar adequadamente, e ele te dá uma ideia de prognóstico e evolução dos pacientes, qual é mais benigno, qual é pior. É bem interessante termos essa noção em relação a como classificar e como o paciente pode evoluir, qual é mais grave, qual é menos grave. Algumas características das hemorragias e que têm uma importância e tem um papel direto, tem um papel fundamental no prognóstico. Um deles é o volume do hematoma. Esse aqui é um trabalho clássico do Broderick, foi publicado em 93, onde ele avaliou
o impacto do volume em relação ao desfecho dos pacientes eles utilizaram a Oxford Handicap Scale, né? Então, eles viram o seguinte: quando você avalia pacientes com hematomas, se você avalia o corte de 30 ml, tá? Então você tem mais pacientes com um prognóstico melhor abaixo de 30, e você tem mais... e à medida que o volume aumenta, aqui você tem 30 ml, e à medida que o volume aumenta, você tem mais pacientes que vão ter um desfecho pior, né? Se você olha entre 30 a 60, você tem um grupo intermediário que começa a aparecer, que com pouco volume não aparece, e acima de 60, você começa a ter os piores desfechos. Ou seja, por este gráfico, dá para dizer que os mais graves, geralmente, os pacientes mais graves em relação ao volume, são os pacientes acima de 60 ml. Acima de 30 já, o paciente começa a ter um desfecho pior, por isso é que se tem 30 ml como um valor de corte para discutir com a neurocirurgia se vai ter ou não uma indicação cirúrgica. Isso vem desse trabalho do Broderick lá atrás de 93. O mesmo trabalho, vejam o que acontecia lá na época em relação à mortalidade, mostrando o momento em que esses pacientes evoluíam para o óbito, isso na década de 90. Vejam que a maioria dos pacientes iam ao óbito logo de cara, assim, nas primeiras 48 horas, mais da metade. Só que naquela época, o tratamento dos pacientes com hemorragia, por não ter um tratamento específico, era muito determinado pela do not restricted order, não fazer nada pelo paciente. Já o paciente chegava, era um hematoma, não tinha tratamento, e se definia cuidados paliativos de cara, né? Não se tinha poucas, ou não se tinha cuidados intensivos para esses pacientes, não havia neuros-UTIs como se tem hoje. Então, os pacientes chegavam, eram hematomas graves, não tinha tratamento específico, e praticamente se deixava morrer a grande maioria dos pacientes por conta dessa situação. Isso mudou muito. Mesmo atualmente, não tendo ainda tratamentos específicos, mas com a melhora das rotinas e com a implementação de monitoração neurológica rigorosa, melhor cuidado em relação a controle pressórico. Naquela época, nem controle pressórico se fazia, se acreditava que era melhor deixar a pressão lá nas alturas. Com isso, se consegue melhorar e muito, e não se tem essa mortalidade altíssima nas primeiras horas. E naquela época, assim, a mortalidade nos hematomas era com certeza 50% ou mais durante a internação, e 60% ou mais em um ano. Essas taxas foram caindo ao longo dos anos. Isso que acontecia lá na década de 90. Em relação ainda a volume, nós devemos aprender a calcular o volume do hematoma, isso é importante. A maneira como nós fazíamos era calcular usando a fórmula ABCD2, isso ainda é válido, só que antes nós fazíamos com os filmes, com cortes de 10 milímetros, era a maneira como se tinha. Hoje nós devemos fazer isso no computador, olhando no sistema. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos olhar os maiores diâmetros, vamos pegar o centro do hematoma e pegar o maior diâmetro, aí definimos como A, o diâmetro perpendicular, B, e o C vai ser a profundidade.
né? Então, quantos centímetros de profundidade nós temos, né? Sendo que, quando nós fazemos isso, nesses cortes de 10 milímetros, nós seguimos essa regra. Pelo hematoma tem um formato elipsoide, então, todo corte de 10 milímetros acima de 75%, comparado com essa imagem, nós consideramos os cortes que têm 25 a 75% desse volume do hematoma nós consideramos meio, e os cortes finais com menos de 25 nós não consideramos. Assim, nesse modelo, esse corte ganhou 1 ponto, esse aqui meio, e os finzinhos não ganharam. Aí, a fórmula é A por B por C dividido 2. Neste exemplo, 7 centímetros vezes 4 vezes 3 a profundidade, dividido 2, dá 42 ml. Hoje nós temos, por exemplo, se vocês procuram no celular Medicalc, cálculo do volume do hematoma, você tem aplicativos que te ajudam a calcular o volume do hematoma. Você simplesmente insere a medida do maior diâmetro, você insere o diâmetro perpendicular, você insere a profundidade, e é interessante que você, no aplicativo da Medicalc, que você avalia o volume, ele até te pergunta se o hematoma tem um formato regular ou se o hematoma tem um formato irregular, principalmente naqueles hematomas secundários ao uso de anticoagulante, que são todos irregulares, bilobulados, enfim, ele já faz uma correção do volume quando o hematoma é irregular. É bem interessante, e ele te dá um volume bastante aproximado, ele faz uma correção disso, tá? Então, é importante sempre registrar o volume do hematoma, porque é importante para discutir com o neurocirurgião uma possível indicação cirúrgica, e também será importante depois quando nós avaliaremos o ICH score. Seguindo ainda no prognóstico, por que o acidente vascular hemorrágico é muito ruim? Principalmente pela elevada mortalidade que ele tem. Aqui, comparado com os isquêmicos, você tem, no AVC hemorrágico, aproximadamente 40% de mortalidade hospitalar, no AVC isquêmico você tem em torno de 15% de mortalidade hospitalar. E, mais importante ainda, você avalia aqui, os pacientes que têm um bom prognóstico, vejam aqui no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, um número bem menos expressivo, uma porcentagem bem menor de pacientes com ranking bom, com ranking 0,1 ou 0,2, quando você compara com os pacientes com AVC isquêmico. Então, essa é a realidade que nós devemos tentar mudar, principalmente com os tratamentos específicos, só que até agora nós batemos na trave, ou não deram certo os trials que foram realizados, tanto clínicos como cirúrgicos, para mudar esse cenário, né? Isso continua. Vejam que esse slide é baseado principalmente em trabalhos publicados na década, nos trabalhos em 99, 2001, 2005, e até agora continua igual. Um dos principais fatores determinantes para a elevada mortalidade e a principal dificuldade de nós tratarmos adequadamente os pacientes com hematoma intraparenquimatoso é o fenômeno da expansão precoce do hematoma. Essa aqui é uma particularidade do AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Então, essa expansão precoce do hematoma, ele acontece em até 40% dos pacientes. Tá? Aqui, nós temos um exemplo de um hematoma talâmico pequeno, que algumas horas após se transforma num hematoma catastrófico, que certamente um paciente desses terá um desfecho fatal. Né? Então, temos estudos que mostram que em pacientes que
chegaram, que foram admitidos com menos de 3 horas e que repetiram a tomografia 20 horas após, 38% dos pacientes apresentaram expansão do volume, como neste exemplo, associados a pior desfecho. Esse estudo é um estudo clássico, publicado pelo grupo do Broderick, o grupo de Cincinnati, foi publicado em 97. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo prospectivo, onde avaliaram 103 pacientes consecutivos admitidos com menos de 3 horas de início dos sintomas. Nesses pacientes, eles repetiram a tomografia com 1 hora após a admissão. Então, os pacientes chegaram com menos de 3 horas do início dos sintomas, 1 hora após repetiram a tomografia para ver o que acontecia, e com 1 hora após, eles já encontraram expansão do hematoma em 26%. Então, repetiram a tomografia 20 horas após da admissão, e eles encontraram mais 12%, totalizando 38% do início dos sintomas, mostrando que a expansão do hematoma é um fenômeno precoce, a grande maioria acontece nas primeiras horas, vejam, menos de 3 horas mais 1 hora aconteceu a grande maioria dos casos. Tá? E essa expansão esteve associado à piora neurológica. Um outro trabalho publicado na mesma época é um trabalho retrospectivo, um trabalho japonês. Eles avaliaram o momento em que acontecia, o momento e a frequência do diagnóstico de expansão do hematoma nos pacientes que tinham tomografia de entrada e tomografia de controle, de acordo com a hora da primeira tomografia. Então, o grupo que teve mais diagnóstico de expansão do volume do hematoma foi o grupo que a primeira tomografia foi feita nas primeiras 3 horas. E aí eles viram que o diagnóstico de expansão do volume do hematoma foi caindo à medida que a primeira tomografia foi feita mais tardiamente. Aqui nessa coluna é o grupo que a primeira tomografia foi feita entre 3 a 6 horas. Nessa coluna, a primeira tomografia foi entre 6 a 12, aqui entre 12 a 24, e após 24 horas eles não conseguiram detectar nenhum caso de expansão do volume do hematoma, mostrando que, realmente, a maior frequência de expansão acontece quando você tomografa os pacientes nas primeiras 3 horas. Ou seja, é um fenômeno precoce, assim, quanto mais precoce o paciente chega no pronto-socorro e você tomografa o paciente, maior a chance de você identificar a expansão do hematoma ao fazer uma tomografia de controle. Tá? Esse é o princípio em relação à expansão precoce do hematoma, e os tratamentos se baseiam muito nesse princípio, e os novos protocolos serão totalmente dependentes desse fator tempo de início dos sintomas versus chegada no pronto-socorro, realização da primeira tomografia e início de tratamento para a prevenção do hematoma. Com o passar do tempo, nós identificamos alguns fatores associados à expansão do volume do hematoma. Isso é uma publicação de 2007. Alguns pesquisadores observaram este sinal. Aqui você está na imagem fonte de uma angiotomografia, né? E vocês podem ver aqui no interior do hematoma intraparenquimatoso esse sinal hiperdenso aqui, que foi denominado depois como spot sign, o sinal da mancha, né? Que quando ele presente, ele é um indicador de que o hematoma pode estar em fase de expansão e pode estar associado à expansão do hematoma. Isso aqui foi descoberto acidentalmente. Isso aqui, inicialmente, foi observado em centros que fazem de rotina tomo e angiotomo para todo AVC que chegava no serviço, né? Então, como muitos pacientes eram hemorrágicos, essas imagens ficavam no banco de dados, até que alguém, observando as imagens, começou a ver, opa,
que é isso aqui no interior do hematoma. Aí viu que isso acontecia em alguns pacientes e depois eles foram olhando nas imagens seguintes que quanto mais frequente, quanto mais frequente era esse achado nas tomografias de controle, mais frequente era o achado de expansão do hematoma. Daí começaram a surgir numerosos estudos com spot sign como marcador de expansão do hematoma intraparenquimatoso cerebral. Então, ainda assim, como que nós consideramos hoje os pacientes que têm maior risco de expansão? Tá? Então, principalmente os pacientes com admissão com menos de 3 horas do início dos sintomas, porque são os pacientes que estão em maior risco, associados diretamente com o tempo. Os pacientes ultra precoces são os pacientes que estão com, digamos, instabilidade do sangramento e que estão provavelmente crescendo, tá? Os pacientes anticoagulados, principalmente varfarina, esses pacientes têm um risco maior por conta da alteração dos fatores da coagulação, fazem com que esses pacientes sangrem e apresentem expansão lenta e persistente. Eles vão crescendo lentamente. Tá? E pacientes com marcadores tomográficos. Entre eles, quando você identifica o spot sign, né, esses pacientes apresentam um risco maior, e também quando você encontra hipodensidades e borda irregular no hematoma, isso na tomografia não contrastada, vários estudos mais recentes avaliaram características na tomografia não contrastada que indicam que esses pacientes também apresentam um risco maior. Aqui alguns exemplos nós podemos encontrar numa tomografia simples, que é um indicador de instabilidade do hematoma e que pode mostrar para a gente, esse paciente pode estar com risco maior de crescimento e expansão do hematoma. Nós podemos dividir em 2 grandes grupos. O grupo das hipodensidades tem descrição de swirl sign, seria sinal do rodopio, ou black hole, parecido com o black hole da esclerose múltipla, ou hipodensidade central. Aqui seria um black hole, aqui uma hipodensidade central, enfim, aqui hipodensidade central, e aqui seria um swirl, uma hipodensidade toda irregular, mas dá para resumir isso tudo como áreas hipodensas no interior do hematoma, fica mais fácil. E o segundo grupo são o grupo das margens irregulares, né? Então, nós temos borda irregular, sim, e este outro que é bem característico, chama blend sign. Você vê uma densidade do hematoma, parece um sangramento mais antigo e uma densidade mais nova, assim. São 2 achados. E aqui você tem esse achado de nível de fluidos, que é muito característico dos hematomas dos secundários ao uso de anticoagulantes. Mas esse padrão de blend, ele já foi avaliado em outros estudos, e ele é um marcador bem interessante e bem valorizado em relação à instabilidade do hematoma e maior risco de expansão. Mas, de uma maneira geral, quando você tem hipodensidades no interior e bordas bem irregulares, você está na tomografia não contrastada, você pode dizer que esse é um paciente que tem um risco maior de aumento do hematoma. Aqui tem um outro sinal que dá para incluir como borda irregular, foi denominado como island sign, ou ilhotas que se separam do hematoma principal. Aqui tem vários exemplos dessas pequenas ilhotas, e que depois mostram como o hematoma expande. Eu colocaria isso como
um subtipo de bordas irregulares. Tá? E aqui tem um trabalho interessante em relação, aqui utilizando as hipodensidades. Um estudo avaliando uma série, um grupo de pacientes com hipodensidades na tomografia, e aqui sem hipodensidades na tomografia. Vejam o desfecho. Então, desfecho desfavorável, 81% de desfecho desfavorável nos pacientes com hemorragia com hipodensidades na tomografia, contra 36% de desfecho desfavorável quando o paciente não tem hipodensidade, vejam. E você tem mais paciente com ranking bom em pacientes sem hipodensidades e menos paciente com ranking bom. Isso mostrando onde provavelmente a causa e a presença dessas hipodensidades levam a maior expansão do volume do hematoma e, posteriormente, pior desfecho dos pacientes. Então, essa é a correlação que se tem. Isso é uma coisa que a gente pode observar já desde o início, desde a chegada, e monitorar mais de perto, termos mais cuidado com esses pacientes. Dando um pequeno pulo em relação ao tratamento, já que a prevenção da expansão do volume do hematoma é um ponto crítico para a estabilização, o foco do manejo, o foco para o tratamento, para a estabilização do hematoma, e alguns trials foram realizados para tentar conter isso. No entanto, deu na trave, ou não tivemos sucesso. O que foi feito até agora? Tivemos um trial com fator 7 recombinante, o FAST, ele foi publicado em 2008, havia muita expectativa no papel do fator 7 recombinante no tratamento para conter o hematoma, para estabilizar, principalmente porque na fase 2 do estudo, ele mostrou que funciona, que reduzia, e além de funcionar, ele estabilizava o hematoma e parecia que também tinha um benefício em relação a um benefício clínico. Aí foi para a fase 3, mostrou que funciona, fisiologicamente funciona, você diminuía a expansão, mas não houve benefício clínico na fase 3. Então, por conta disso, nós não podemos utilizar o FAST. Depois foram feitas várias análises, e hoje se tem algumas explicações de por que não foi mostrado o benefício do fator 7 recombinante, se é que ele funciona de fato, fisiologicamente funciona, mas por que não tem benefício? Uma das explicações principais é pelo momento em que foi introduzido o tratamento. Ele entrou já numa fase relativamente tardia. Muitos pacientes começaram a receber entre a hora 3, 4, em adiante do início dos sintomas. A ideia em futuros estudos, é que vai ser retestado novamente o fator 7, mas numa janela bem mais precoce. Né? Foi tentado também o fator 7 recombinante, utilizando especificamente o spot sign. Então, como não deu certo, utilizando de maneira geral para todos os hematomas, alguns pesquisadores pensaram, não, vamos selecionar pacientes com spot sign positivo e vamos dar fator 7 recombinante para esses pacientes, pensando que desse jeito fosse funcionar. E também não deu certo. E aqui o problema da janela foi ainda pior, porque aqui os pacientes começaram a receber o fator 7 recombinante, em geral, após a 6ª hora do início dos sintomas, uma janela extremamente ruim, além de ter muita dificuldade de recrutamento nesse estudo. Então, mesmo utilizando pacientes com spot sign, a janela de tempo foi péssima. Então, não foi possível mostrar benefício utilizando o spot sign, e a janela foi completamente inadequada. Foi tentado ácido tranexâmico, num estudo bem mais recente,
publicado em 2018. Um trial bem grande, muito interessante, o trial não mostrou benefício. Parecia que haveria um benefício inicial nas primeiras 2 semanas, pacientes estariam com alguma estabilização, mas em 3 meses não houve benefício nenhum. O grupo tratado e o grupo placebo exatamente igual, sem benefício nenhum no uso do ácido tranexâmico nos pacientes. E em relação à avaliação do controle pressórico mais agressivo, o Interact e a TAT2, eles também não mostraram um impacto em relação à redução do volume do hematoma. Nós temos no estudo Interact, principalmente nos estudos iniciais, ele mostrou que, assim, fazendo um controle mais agressivo da pressão, você tem uma diminuição do volume de aproximadamente 2 ml, mas isso é muito pouco, assim, para você ter um impacto no tratamento. Você consegue estabilizar alguns parâmetros em relação aos pacientes, mas você não tem um grande impacto, e tanto é que o estudo não mostrou não mostrou benefício no desfecho principal do estudo, mostrou benefício em desfechos secundários, mas um real impacto no volume, isso não foi demonstrado nem no Interact, nem no ATAT2, que tem uma abordagem ainda mais agressiva em relação a manejo pressórico. Então, provavelmente, somente manejo pressórico para controle da expansão do volume do hematoma, ele sozinho, talvez não, pelos estudos que foram feitos até agora, eles não funcionaram. O que funcionou, assim, até agora, dos estudos que foram realizados? Uso de complexo protrombínico nos pacientes com hematoma por varfarina. Aqui funcionou até pelas características dos pacientes com hemorragia secundária ao uso de varfarina. Eu falei para vocês que a varfarina faz com que os pacientes apresentem um sangramento contínuo e uma expansão lenta e contínua do hematoma, enquanto você não corrige os fatores da coagulação. Para você corrigir rapidamente, a maneira mais rápida é através da utilização do complexo protrombínico. Você reverte a anticoagulação em 20 minutos, a meia hora no máximo, você normaliza o INR do paciente. Quando você usa plasma fresco, você demora muito mais. Então, para você conter a expansão do volume do hematoma, com complexo protrombínico você tem uma eficácia muito maior comparado com plasma fresco. Plasma fresco também reverte o INR, mas ele não se mostra eficaz na contenção, na prevenção do volume, da expansão precoce do volume do hematoma. Utilizando plasma fresco, mesmo assim, alguns pacientes apresentam expansão. Daí a vantagem de você utilizar complexo protrombínico em cima do plasma fresco, né? É a única situação onde nós tivemos sucesso em relação ao controle da expansão do volume do hematoma, utilizando complexo protrombínico em pacientes em uso de varfarina. Vamos falar agora sobre o score de AVC hemorrágico, tá? Essa é a escala mais utilizada para avaliação do prognóstico, e ela utiliza essas 5 variáveis, que são a escala de Glasgow, volume do hematoma em ml, a inundação ventricular, a localização do hematoma e a idade. E ela é uma escala assim, muito, digamos, muito poderosa, porque ela consegue estratificar o risco de uma maneira bem fidedigna, e ela é bem interessante a utilização. Esse modelo, ela tentou ser replicada de diversas maneiras. Após a publicação dela em 2001, foram feitos vários outros estudos, foram publicadas aproximadamente umas 10 ou 12 escalas, todas parecidas com o score de AVC hemorrágico, com resultados todos parecidos, né? No fim, nos últimos anos, foram feitos estudos comparando cada uma das escalas, e se chegou à conclusão que, pela facilidade,
pela praticidade, era mais coerente utilizar o score de AVC hemorrágico por ser a de mais fácil aplicação e a que mais permite também fazer a comunicação e a discussão com a neurocirurgia sobre as variáveis e tomada de decisão na fase aguda, subaguda dos pacientes com hemorragia intraventricular. Como é que funciona? Nós vamos pontuar. Quando o paciente tem Glasgow 3 a 4, 2 pontos, Glasgow 5 a 12 ganha 1 ponto, Glasgow 13 a 15 não pontua. Volume ou corte 30 ml, 30 ou mais 1 ponto, menos de 30 não pontua nada. Inundação ventricular, quando presente, pontua 1 ponto, hematomas infratentoriais, mais 1 ponto, e a idade do corte foi 80 anos, ele ganha mais 1 ponto. Então, a escala é simples, vai de 0 a 6 pontos, e aqui é o estudo original, mostrando que, no estudo original, aqui foi um estudo retrospectivo, eles aplicaram essa escala a uma série retrospectiva. Eles não encontraram mortalidade com 0 ponto, a mortalidade foi em torno de 13% com 1 ponto, 26% com 2 pontos, em torno de 76%, 75%, 76% com 3 pontos, 97% com 4, 100% com 5 pontos. Eles não tiveram nenhum caso com 6. Essa foi a performance da escala. E após a publicação, vários outros centros fizeram a validação dessa escala e a performance foi muito, muito parecida, mostrando que essa escala se comporta da mesma maneira em outras populações. Daí que ela é fácil de utilizar e ela te dá uma ideia de como se comporta um paciente com score 0, 1, como se comporta um paciente com score 4 a 5 na admissão. Isso te dá uma informação muito relevante. Nós fizemos um trabalho e nós publicamos esse trabalho em 2008, era na época que eu, a doutora Maramelli, a doutora Gisele, a doutora Daniela, éramos vocês, fellows. Então, o meu trabalho era sobre AVC hemorrágico. Nesse trabalho, nós aplicamos o score de AVC hemorrágico e eu publiquei as características clínicas dos pacientes que chegaram no nosso serviço. Esses pacientes foram admitidos no Hospital São Paulo e no Hospital Santa Marcelina. Na época, era bem na época que estava sendo realizado o estudo FAST com fator 7 recombinante. Então, nós dividimos os nossos pacientes em 2 grupos. Pacientes que chegaram com menos de 3 horas do início dos sintomas e com pacientes que chegaram com mais de 3 horas. Na época, nós estávamos imaginando uma janela terapêutica de 3 horas em função do FAST e nós queríamos comparar como que se comportavam os pacientes que chegavam na janela terapêutica. E nós vimos o seguinte, que os pacientes que chegavam precocemente no hospital eram os mais graves, tinham níveis pressóricos mais elevados, NaH mais alto, mais frequentemente eles apresentavam expansão do volume do hematoma, isso por conta da chegada precoce. Esses pacientes tinham mais inundação ventricular, mais frequentemente hematomas profundos. Eu vejo a diferença da mortalidade, 42% nos mais precoces e 9% apenas nos mais tardios. Pior ranking, menos pacientes com ranking bom e menos pacientes com ranking bom em 6 meses, né? E todas essas variáveis com significância estatística. Tá? Então, pacientes que chegavam precocemente eram clinicamente pior e tinham um pior desfecho quando comparados com os pacientes que chegavam mais tardiamente. Tá? Isso... Talvez o fato dos pacientes na região de Itaquera também influenciava muito, porque eles moram perto, então, quanto mais grave a hemorragia, mais fácil, mais rápido esses pacientes chegavam no Santa Marcelina e nós conseguíamos avaliar, acompanhar, repetir a tomografia, identificar a expansão do volume do hematoma, enfim, essa era a realidade dos pacientes e da nossa série. Mais tarde, outros trabalhos parecidos foram publicados também com o mesmo perfil, avaliando o impacto do tempo do início dos sintomas, e também foi mostrado que quanto mais precoce a chegada dos pacientes com hematoma intraparenquimatoso cerebral, pior desfecho esses pacientes apresentam, mostrando
o mesmo perfil dos nossos pacientes. E para mostrar para vocês como que se comportou a escala nos nossos pacientes comparado com a escala original. Então, veja, aqui eu publiquei 100 pacientes consecutivos. Vejam que nós tivemos mortalidade com score de 0, tá? A escala original não teve, nós tivemos, tá? Mortalidade com grupo com score de 1, parecido, com score de 2, score de 3, 4, 5, 6. As diferenças, nós tivemos com 0, tá? E o interessante é que todo paciente com score de 0 que faleceu, ele não faleceu, assim, do score 0, na verdade. Foram pacientes que chegaram com score 0 e expandiram, tá? Como este exemplo. 0 na entrada, hematoma putaminal pequeno, após 4 horas após, esse paciente passou a ter um score de 3, né? Então, aqui era uma situação. Aqui, 4 horas após, em um outro paciente. O que acontece muitas vezes? O paciente chega tardiamente, chega no pronto-socorro, você tomografa e você já encontra assim, nessa tomografia. Provavelmente o paciente já chegou após. Você perdeu a chance de identificar a expansão do hematoma, você já pegou ele no volume total. Só se ele chegar muito precocemente que você consegue identificar esse fenômeno. Então, você precisa, na chegada precoce e das imagens para identificar esse fenômeno, tá? E aqui um exemplo de paciente com score muito ruim. Esse paciente chegou com score de 4, um hematoma volumoso. Esse paciente estava internado, era um paciente nefropata e sangrou dentro do hospital. Então, aqui nós temos, então, pacientes com score 0 ou 1, geralmente tem um perfil, você espera, de baixo risco de mortalidade pela pontuação, a não ser que eles expandam. Pacientes com risco moderado, moderado a alto, 2 a 3, esses pacientes precisam de uma estabilização, e aqui nós discutimos bastante, provavelmente aqui o grupo que pode ser beneficiado de tratamento cirúrgico, e aqui o grupo extremamente grave, 4, 5, 6. Eu sempre desafio todos os anos a todos os fellows e residentes, principalmente os residentes, cada vez que chega um paciente com score 4 no Hospital São Paulo, para que salve o paciente. Até agora, eu não vi nenhum paciente com score 4 ter alta hospitalar. Infelizmente, todo paciente que eu acompanhei com score 4, todos tiveram altas celestiais. Então, para mim, score 4 é igual a ranking 6, infelizmente, né? Então, provavelmente, para futuros estudos, assim, não vale a pena você selecionar, randomizar pacientes com ICH 4 para estudos, porque esses pacientes vão muito mal. Esses pacientes, manejo clínico, manejo cirúrgico, provavelmente não irão resolver. E quando você randomiza pacientes, o ideal é que você também tenha uma randomização de acordo com scores, para você não ter muito score 3 num grupo e pouco score 3 em outro, porque aí você tem grupos não balanceados. Então, são aspectos que devem ser levados em consideração em futuros estudos, porque vejam o risco de mortalidade de um score para outro. Isso é muito importante, são aspectos que futuros estudos devem levar em consideração. Aqui apenas para mostrar um caso que foi bem interessante lá no Santa Marcelina. O paciente chegou com um hematoma pequeno, mas muito hipertenso o paciente lá foi manejado em sala de emergência, naquelas salas superlotadas, onde era para ser de 12 a 14 pacientes, mas tinha 30, 35 pacientes numa sala. Hipertenso, com nitroprusiato, não conseguia controlar de jeito nenhum. Isso aqui começou a acontecer com aproximadamente 30 horas do início dos sintomas, o paciente começou a piorar neurologicamente, nós levamos por uma tomografia, vejam, começou a aumentar o volume, pouca coisa ainda, mas já tinha inundação ventricular. Na madrugada, 36 horas após, o paciente afundou, levamos para a tomografia, vejam, uma expansão terrível do hematoma, tardio, numa fase tardia, e que tinha aqui esse paciente de alterado
pressão, hipertensão não controlada, não conseguia baixar de jeito nenhum, e condições ruins de atendimento, de manejo numa sala de emergência super lotada, muito longe do ideal para um manejo adequado. Raul, mais 5 minutinhos, viu? Já estou terminando. Eu vou pular essa parte, algumas características do hematoma. Vamos agora falar sobre o manejo. O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, sobre os nossos guidelines. Os nossos guidelines estão completamente defasados. O da American Heart, o último foi em 2015. Acredito que em breve eles devem atualizar isso, porque já fazem 7 anos da última publicação, né? Embora, assim, não tenha muita coisa para atualizar de lá para cá. Então, o que nós fazemos? O melhor que nós temos para oferecer aos pacientes é colocar o paciente num ambiente de terapia intensiva neurológica, ou, eventualmente, uma unidade de AVC, mas o melhor é neuro-UTI para esses pacientes, né? Então, tratamento intensivo para todos os pacientes nas primeiras 24 horas. É interessante, se você ler o último up-to-date, ele só coloca assim, exceto nas hemorragias catastróficas, aqueles pacientes muito ruins, que você sabe que não vão ter um desfecho muito... que não tem jeito. Vamos supor um paciente com ICH 5 ou 6. Esse paciente já praticamente chega em óbito, né? A minha tendência é até colocar o ICH 4 nesse grupo também. Eu precisaria fazer um estudo só para colocar, mas 5 e 6 não tem jeito, né? E o 4, na minha opinião, também não tem jeito, certo? A recomendação do uso do score para você ter uma ideia melhor do que acontece com esses pacientes. O score não foi feito para você definir, assim, deixar de fazer ou não fazer alguma coisa, mas ele te dá uma ideia bem clara, assim, do que pode acontecer. Você espera um bom prognóstico com score baixo, o esforço tem que ser de estabilizar o paciente. Agora, quando chega com score 5 e 6, você sabe que esse paciente não vai sair vivo, isso é uma certeza, tá? É impossível o score 5 e 6 sair vivo, assim, isso em lugar nenhum, tá? O score 4 você tem, no estudo original, retrospectivo, 97%, teoricamente tem alguma chance, mas é muito pouca, tá? Reversão da anticoagulação é um dos itens principais, principalmente nos pacientes secundários ao uso de varfarina. A recomendação principal é a utilização de complexo protrombínico de 4 fatores, mais vitamina K, né? É a maneira mais rápida de você reverter. Na verdade, quando você usa o complexo protrombínico, você reverte tudo, nem há necessidade de utilizar a vitamina K. Agora, quando você usa plasma sim precisa vitamina K para você reverter. Muitas vezes você usa o plasma sem vitamina K e demora muito tempo em você reverter o INR. Quando o paciente utiliza os inibidores diretos, os DOAC, a dabigatrana tem o inibidor, o antídoto específico, que é o iraduxizumab, que nós já temos no nosso meio, e os demais, os antifator 10, também tem o Andexanet, mas ainda pouco disponível e preço absurdo, tá? E tem o Citarapan, acho que assim é o nome, de um novo produto, talvez um pouco melhor do que o Andexanet, mas ainda nós não temos disponível no nosso meio. E esses antifator 10, pelo que eu sei, a indústria farmacêutica ainda não se manifestou para disponibilizar eles a um preço mais acessível. O iraduxizumab, o laboratório, o mesmo fabricante da dabigatrana, eles conseguem disponibilizar para os hospitais a um preço mais acessível o produto, né? E é bem interessante porque tem relatos, assim, de pacientes com, por exemplo, que tiveram AVC isquêmico em uso de dabigatrana e em janela terapêutica, que receberam o antídoto e após o antídoto conseguiram ser trombolizados. É só um detalhe aqui fora do tema.
Controle pressórico é um assunto ainda não totalmente fechado. O que acontece em relação ao controle pressórico? Na década de 90, não se fazia absolutamente nada, se deixava todo o paciente com os níveis pressóricos lá nas alturas e os pacientes só pioravam. Aí, com o passar do tempo e com estudos observacionais, começamos a ver que os pacientes com níveis pressóricos mais controlados evoluíam melhor. Aí começaram a ser feitos estudos com trials com controle pressórico mais agressivo para comparar com pressões standard. Foram feitos 2 grandes estudos, o INTERACT e o ATTACH, e após a realização desses estudos, o que nós temos de recomendação? Para pacientes com nível pressórico entre 150 a 220, a pressão-alvo é manter a pressão em torno de 140 de sistólica. Para pressões acima de 220, o objetivo na admissão é um alvo inicial de 160, provavelmente esteja de bom tamanho. O que acontece? Reduzir muito agressivamente, principalmente quanto mais alto o nível pressórico inicial, e você reduz muito a pressão para alvo de 140 ou menos, provavelmente você vai causar dano ao paciente. Estudos com ressonância mostram que começam a surgir restrição à difusão em alguns locais, e você começa a ter dano, alteração da função renal quando você abaixa demais a pressão. Né? Outro dado interessante que outros estudos começam a mostrar é o seguinte: provavelmente quando você tem um hematoma muito volumoso, talvez um controle moderado seja mais benéfico do que reduzir agressivamente, enquanto que quando você tem um hematoma pequeno, você pode ser mais agressivo no controle pressórico. Essas são algumas das recomendações de um assunto ainda não totalmente fechado. Estão sendo realizados novos estudos, novos trials sendo conduzidos para trazer mais informações em relação ao manejo pressórico, mas na prática é isso que se faz hoje. Em relação ao manejo da hipertensão intracraniana, nós não temos muitos estudos no assunto. Talvez o comentário que seja interessante aqui é fazer a grande oportunidade que tem os métodos não invasivos para avaliar esses pacientes, principalmente porque não há estudos com monitorização intracraniana invasiva. Há uma carência muito grande, geralmente esses pacientes não... há pouca... a indicação é muito questionável, e se você vai indicar algum método invasivo, geralmente o método invasivo ideal seria evacuar o hematoma, né? Então, e até para isso nós não temos ainda indicações claras. Então, como nós não temos muitas evidências, o momento talvez seja insistir em realizar estudos sobre métodos não invasivos para melhor, para ter as evidências e tirar proveito desses métodos que podem oferecer, que podem nos trazer informações muito úteis para o manejo desses pacientes. Alguns outros itens mais rápidos e que são importantes e que todos perguntam. Profilaxia de crise convulsiva para paciente com hemorragia intraparenquimatosa cerebral. Na literatura, sem indicação. Né? O que se indica? Em caso de crise convulsiva, tratar e manter medicamento anticrise por 30 dias. Né? Em pacientes com nível de consciência flutuante ou pacientes onde não temos a um nível de consciência e que a gente possa suspeitar de crise de status não epiléptico, a indicação seria de fazer uma monitoração com eletroencefalograma contínuo. Essa é a orientação correta para o manejo ou monitoração do nível de consciência para esses pacientes. Em relação à profilaxia para trombose venosa TEP, a recomendação é após 48 horas da estabilização do hematoma. Então, você precisa ter uma tomografia de controle, uma tomografia de controle mostrando que houve a estabilização. Enquanto você tem hematoma em crescimento, você não vai iniciar. Uma vez estável, você está liberado para utilizar a prevenção. E não utilizar corticoides
exceto uma única exceção, quando você eventualmente tem uma hemorragia associada a uma angiite, uma situação muito específica, quando você tem um quadro de angiopatia amiloide inflamatória causando uma hemorragia, mas isso é uma situação muito, muito rara e específica. Né? Tratamento cirúrgico. Então, qual é a recomendação que nós temos na literatura atualmente? Drenagem do hematoma cerebelar quando temos compressão do quarto ventrículo ou hidrocefalia. Havia antes uma indicação de um tamanho, quando havia acima de 3 centímetros. Esse tamanho foi extinto diretamente anatômico, assim, compressão do quarto ventrículo, hidrocefalia, ou pelo quadro neurológico, com rebaixamento, e você drena o hematoma. Colocação de derivação ventricular externa em pacientes com hemorragia ventricular volumosa é sempre indicado, tá? Considerar a possibilidade de craniectomia descompressiva em pacientes com hematomas profundos e volumosos com hipertensão intracraniana. Tem estudos, tem trial em andamento avaliando melhor esta condição, mas é uma possibilidade que você pode oferecer ao paciente para essa condição. E a drenagem dos hematomas supratentoriais, assim, os resultados de trial são negativos ou neutros, assim, não conseguimos mostrar um benefício nos trials. Nos tratamentos cirúrgicos por craniotomia, por cirurgia convencional, o que os estudos mostram? Que há um benefício da cirurgia em pacientes, principalmente com Glasgow entre 10 a 3, e pacientes com volumes acima de 30 ml. Esse é o subgrupo de pacientes que mais se beneficiou do tratamento cirúrgico. Então, esse perfil de Glasgow com esse volume do hematoma. E principalmente em pacientes com hematomas lobares, próximos da superfície, é o que maior benefício teve do tratamento cirúrgico por cirurgia convencional. Em relação à cirurgia minimamente invasiva, nós temos duas técnicas que foram bastante, digamos, estudadas, ou indicadas, ou debatidas. A técnica endoscópica e a técnica estereotáxica. A técnica estereotáxica consiste em ou no intraventricular você coloca uma derivação, um catéter de derivação no ventrículo para drenar o sangramento intraventricular, ou no centro do hematoma você coloca esse catéter de derivação guiado por estereotaxia e você drena o hematoma pelo catéter. Tá? Essa técnica estereotáxica já foi testada em 2 estudos. Estudo MIST para o hematoma intraparenquimatoso, estudo CLEAR-3, nós na Unifesp participamos do estudo CLEAR-3, um estudo muito grande, multicêntrico, foi super legal a experiência desse CLEAR-3. Infelizmente, os estudos não mostraram um benefício claro do tratamento, os estudos todos bateram na trave. A técnica é segura, a técnica é relativamente tranquila, mas eles não conseguiram mostrar um benefício importante, benefício clínico, e está relacionado principalmente a que por essa técnica, você não consegue evacuar totalmente o hematoma. Você consegue uma evacuação de em torno de 70%, 75%. Você precisaria uma evacuação maior, talvez em torno de 90% do hematoma durante o tratamento, e talvez mais rápido para você ter um impacto. E ainda faltam mais estudos com endoscopia para serem realizados, né? Isso tem um trabalho recente do Ayrton Leonardo, que faz uma revisão bem extensa sobre todos os trials feitos em relação a manejo cirúrgico. Nessa publicação é uma revisão bem interessante. A minha próxima aula, de quarta-feira, eu tenho novos artigos que fazem uma revisão de cirurgia minimamente invasiva. Eu farei uma revisão, tem dados novos interessantes que farei nessa próxima aula. Ainda para encerrar, o que nós temos em estudo? Alguns estudos avaliando métodos não invasivos. Temos, inclusive, o Otávio, principalmente, está estudando
papel da bainha do nervo óptico em pacientes com hemorragia intracerebral. Ele também está fazendo um estudo comparando nitroprusiato com esmolol em pacientes com hemorragia intracerebral. Não tem nada em relação a esmolol, só tem, ele quer ver a diferença do manejo com esses dois antihipertensivos. Temos um estudo importante em andamento, que é o INTERACT-3, onde está se avaliando a redução da pressão com alvo de 140, associado ao controle mais rigoroso da glicemia e da temperatura. Aqui é o manejo dessas três variáveis: pressão, glicemia e temperatura, e o impacto do controle dessas três variáveis no desfecho dos pacientes. E outro estudo que está sendo organizado é o FASTEST, o fator 7 recombinante, até 2 horas do início dos sintomas, diferente dos outros, do estudo FAST, que a janela de tempo era maior. Eles vão randomizar somente até 2 horas, e uma parte dos pacientes em até 90 minutos eles vão incluir para avaliar o impacto do fator 7 numa janela ultra precoce. Tá? Também, em estudos, nós temos outras, em relação à cirurgia aberta, propostas com uma menor janela de tempo da técnica cirúrgica aberta, porque mesmo com um estudo STITCH 2, a menor janela foi em torno de 12 horas, ainda é considerado relativamente ruim. Temos um estudo com craniotomia descompressiva em andamento, e o outro... a questão da Stroke Ambulance já vai ser avaliado no estudo FASTEST. Esse estudo vai ser feito com Stroke Ambulance, e provavelmente para a seleção e para colocar pacientes mais precocemente nos estudos. Provavelmente, se você vai utilizar futuros estudos com controle pressórico, vai ser muito interessante você colocar os pacientes bem numa fase ultra precoce, selecionando através de ambulâncias stroke, vai te oferecer a chance de começar o tratamento ultra precoce, e talvez isso consiga mostrar um resultado diferente. Além de estudos novos estudos com cirurgia minimamente invasiva, onde estão sendo testados novos devices. Isso eu vou mostrar para vocês na minha futura aula de quarta-feira. Bem, era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês, e agora podemos discutir e responder as perguntas, os questionamentos. Parabéns, Raul, pela aula, uma aula básica, hein, gente? Presta atenção, hein? Isso é só o começo. Isso é um apanhado geral, né? Geral, porque não detalhou sobre os estudos de hipertensão, outra fala, né, Raul? Não, é outra, porque assim, cada uma é uma aula, assim, só discutir hipertensão é uma aula, discutir cirurgia minimamente invasiva é uma aula, anticoagulação é outra aula, assim, cada uma das medidas, até escalas pode ser uma aula. Aqui é só para dar uma ideia geral de que o que se faz em relação ao manejo e as características dos pacientes com AVC hemorrágico, mas durante o ano nós teremos chance de discutir de maneira bem mais aprofundada cada um desses subitens, principalmente com as novidades que estão acontecendo. Tem coisas em estudo que estão sendo realizadas no momento, e vamos revisar as novidades. Alguém tem alguma pergunta para fazer? André levantou a mão, pode abrir a câmera e o fone, André, que se você quiser comentar. Opa, tudo bem, professor? Eu tenho uma dúvida. Diga. Na verdade, são duas dúvidas. Uma é pacientes, por exemplo, que têm sinais de expansão do hematoma, que tem spot sign e tudo. Sim. Independente da PA que eles cheguem, é mais válido a gente fazer aquele controle mais rigoroso, tentando manter a PA abaixo de 140, ou a gente considera ainda aquela regra da PA de admissão do paciente, tolerar até 160?
Como é que geralmente o Aí, senhor quando você tem recomenda? um paciente que você identifica o spot sign, provavelmente você pode ser mais agressivo, sim, nesse paciente. Você pode tentar um alvo mais tentar chegar em torno de 140 de pressão. Você vai ficar muito em cima dele, porque você vai ter o nível de consciência como principal marcador, digamos, sinal clínico de monitorar a expansão. Se ele não rebaixar, se não piorar o Glasgow, provavelmente, mesmo que ele expanda, não está tendo muito impacto. A partir do momento que ele perde mais pontos, aí é uma situação onde provavelmente o paciente está com um volume maior, você vai levar para uma nova tomografia, o volume deve ter aumentado, aí vai ser o momento de rediscutir o caso com a neurocirurgia, mas quando você tem o marcador, você vai tentar o que você tem de estratégia para estabilizar melhor o paciente. Tá? Uma coisa que pode acontecer nesses pacientes talvez seja mais difícil o controle pressórico. Às vezes você tenta o nitroprusiato e mesmo você tentando não é possível, você vai titulando o medicamento e aí você vai sentir a dificuldade. Tem alguns pacientes que você consegue controlar tranquilo a pressão. Tem outros que o paciente não te deixa. Assim, você tenta, você aumenta, não abaixa, e aí entra a dificuldade no manejo, que nós não temos outras medicações endovenosas para utilizar. E aí... E lembrar, viu, André, que isso tudo é num cenário sem hipertensão intracraniana, né? Então, é aquele paciente que não tem hipertensão intracraniana, onde você não tem problemática de você reduzir, por exemplo, a pressão arterial e reduzir PPC, e reduzir esse parâmetro que é importante, né? Então, é no AVSH sem hipertensão intracraniana. E ainda o AVC... É o que o Raul falou na aula dele, é um assunto que não está fechado. Não está fechado, não. Se você fizer uma enquete num congresso, num grupo de 100 neurologistas que atuam com AVC hemorrágico, principalmente fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, você vai ver que fica ali no meio a meio. Tem gente que faz redução de hipertensão agressiva e tem gente que não faz redução de hipertensão agressiva, porque justamente... Tem gente que vai te dizer que não vai mexer na pressão. Exatamente. Porque o estudo Interact 2, ele correu na trave, e o ATAST 2, ele foi maléfico. Então, eles seguem um pouco mais o ATAST 2 e aqueles que falam, olha, eu não tenho nada para oferecer para esse doente, nada funcionou, a única coisa que eu posso propor para ele é reduzir um pouco a pressão arterial, porque foi aquele resultado do Interact 2 que ficou na trave, né? Ficou 0,04 de P, entendeu? Então, sempre redução de hipertensão agressiva, sempre no paciente sem hipertensão intracraniana. Certo. E a última dúvida é que até, por exemplo, os pacientes que têm hemorragia lobar ou hemorragia intraventricular, é questionável fazer profilaxia de crise ou isso é algo que não... Assim, os guidelines mais atuais praticamente não recomendam o uso de profilaxia. Quando nós lemos algumas recomendações que foram publicadas há uns 10 anos atrás, eles ainda abriam a possibilidade de você utilizar a critério para hemorragia lobar, né? Mas, assim, sem nível de evidência. O certo é você monitorar o paciente e tratar a crise quando presente. O que acontece é, a neurocirurgia tem uma conduta assim, de utilizar profilaxia para todo paciente com sangramento. Tá? Isso vem muito da neurocirurgia. Tá? Em muitos serviços, ainda a conduta neurocirúrgica é a que prevalece. Né? Quando você está no meio de terapia intensiva neurológica, você vai ter uma cultura de não usar e monitorar. Se você vê um guideline das sociedades de terapia intensiva neurológica, você vai encontrar, não se usa. A American Stroke Association também não recomenda. A recomendação é monitorar. Né?
Agora, quando você está no meio onde você não tem nem como monitorar, eventualmente, se você tem um paciente grave, sonolento, rebaixado, com hematoma grande, aí você vai considerar. Aí, em alguns casos, digamos, é aceitável, tá? Torna-se aceitável porque você não tem nem como monitorar, em muitos lugares você não tem nem como fazer um eletroencefalograma. Então, acaba sendo uma situação, digamos, aceitável pela falta de recursos, mas indicação na literatura não tem. Tá? Perfeito. Obrigado, professor. Daniel, pode abrir seu som. Tá ótimo. Oi, doutor. Oi, doutor. Eu tenho duas perguntas também. Uma delas é em relação ao doutor falou que hoje em dia estaria indicado você fazer uma anjo, né, para todo paciente que tem um AVCH. Só que qual o momento dessa anjo? É logo que acontece o AVCH ou talvez uma semana depois ou com a alta do paciente fazer um retorno precoce ambulatorial? Qual que é o... Sim, aí depende do caso um pouco, aí depende da situação. Tá? Veja o seguinte, se você faz nos seus pacientes tomo com angiotomo para todo paciente com AVC agudo, em geral, você já vai ter um estudo da maioria dos pacientes, como acontece lá na Unifesp. Nós temos, de muitos pacientes hemorrágicos, eventualmente tomam com angiotomo, mas isso nem sempre é feito. Tá? Quando você tem uma hemorragia, onde você tem um hematoma lobar, e você quer investigar, isso aqui pode ser uma trombose venosa, você tem que fazer de imediato, você não vai esperar estabilizar o hematoma, você não vai esperar não vai esperar que melhore a situação para fazer o diagnóstico, você vai fazer na sequência. Né? Agora, quando você tem um hematoma eventualmente profundo, com características mais hipertensivas, aí não é uma situação muito urgente de você fazer já o estudo de vasos. Qual que é a nossa rotina? Como nós vamos fazer o controle, geralmente nós aproveitamos a chance da tomografia de controle, muitas vezes, para fazer uma angiotomografia. Tá? Esse é o momento ideal. Já faz uma tomografia de controle e faz uma angiotomo. Se precisa da face venosa, na suspeita de uma trombose venosa, faz a face venosa também. Em alguns casos, nós vamos dar preferência por um estudo por ressonância, e em alguns casos até vamos para uma angiografia digital. Isso já vai depender de caso a caso. Mas, de rotina, se o paciente não fez o estudo de vasos na entrada, a gente utiliza o controle, tá? Um dos controles, ou no primeiro ou antes da alta, para fazer em pacientes estáveis. Agora, quando é um paciente lobar, se eu não tenho na entrada, eu já gosto de fazer no segundo, na próxima. Tá certo. Se você tem um paciente que tem hemorragia subaracnoide associada, já vai para a angiografia direto. Você vai procurar encontrar excluir ou encontrar um aneurisma. Aí vai depender do tipo de hemorragia que você tem. Tá certo, tá bom. E a outra pergunta que eu tinha é uma pergunta assim de caso real, que não seria o mundo ideal, Sim. né? Mas, por exemplo, tem alguns hematomas mais profundos que você tem medo de expandir e fazer uma herniação, né? Você vê lá o volume do hematoma, acaba assustando, né? E às vezes a neurocirurgia, enfim, é muito profunda e acaba não abordando ou não fazendo a hemicraniectomia. Sim. Nesses pacientes, tem algum lugar, por exemplo, você acha que pode herniar, tem algum lugar você fazer terapia osmótica para esses pacientes, por exemplo, pacientes que estão ou intubados ou que você não consegue avaliar nível neurológico, ou só usa ultrassom de nervo óptico para guiar? Olha, é assim, não recomendo tentar nenhum tipo de terapia osmótica quando o paciente não vai evacuar, tá? Assim, nesses pacientes, realmente,
o ideal é, pelo menos, craniotomia descompressiva, né? Não funciona de jeito nenhum, assim, o benefício não tem nada, absolutamente nada que te indique que a terapia osmótica vai funcionar. Se tem indicação precisa, né, Raul? Se tem indicação precisa de drenagem, tem que fazer cirurgia. Certo. Nem cirurgia, às vezes, funciona, muito menos uma terapia osmótica que vai ser totalmente transitória, né? E que para ter algum benefício você teria que fazer isso por muito tempo, e aí você vai ter os efeitos deletérios do tempo em que você vai aplicar esse tipo de terapia. Então, não, né? Infelizmente, aí são os casos que realmente não tem jeito. Ou vai para a craniotomia descompressiva, que é o tratamento, o último tratamento que você teria para controlar a hipertensão intracraniana e a herniação nesses casos, ou vai ter o desfecho ruim, muito ruim, infelizmente. Entendi. Tá certo. Obrigado. E assim, são os casos 880, né? Excelente. Alguém mais quer fazer algum comentário, pessoal? Lembrar sempre dessas situações, né, onde você vê que não tem aparência, não tem característica clínica de hemorragia hipertensiva, né, paciente jovem, localização atípica, lembrar sempre de insistir na avaliação etiológica, né, pessoal? Então, tem alguns casos que vão precisar realmente de angiografia digital mesmo, né, Raul? Sim. E o outro comentário importante, assim, o manejo do paciente com AVC hemorrágico, assim, é um manejo onde quem deve guiar o manejo é o neurointensivista de preferência, tá? Porque ele que vai ter o paciente na mão, ele que vai manejar a pressão, vai monitorar nível de consciência, vai manejar a hipertensão intracraniana. A neuro-UTI, o neurologista clínico junto com o cirurgião, né? Exato. Porque você tem muito a visão, o neurocirurgião vai avaliar para ver o que vai fazer. Hoje, no momento, o papel da neurocirurgia é completamente incerto ainda, né? Não tem nenhum estudo, nenhum trial que tenha mostrado benefício de nenhuma técnica cirúrgica, infelizmente. A gente sabe que alguns pacientes se beneficiam, mas a gente ainda não sabe exatamente qual paciente vai se beneficiar. Então, o mais importante é colocar um paciente numa unidade de terapia intensiva neurológica, isso é que beneficia o paciente, e a discussão racional, multidisciplinar, do intensivista, neurointensivista e o neurocirurgião, para fazer os procedimentos que realmente possam beneficiar ao paciente, né? Quando se faz, às vezes, de maneira indiscriminada... Que é importante, assim, nós neurologistas tentarmos educar hospitais, hospitalistas, clínicos, emergencistas, a chamar o neuroclínico para acompanhar esses casos junto com a cirurgia, porque sempre esses pacientes vão ser acompanhados de uma forma melhor do que se fosse só cirurgião, ou só com um neuroclínico, por exemplo. Acho que é multidisciplinar mesmo, né? Daí que em muitos outros lugares você não consegue melhorar o desfecho dos pacientes, porque ou fica só com o neurocirurgião, mas o neurocirurgião não faz a parte clínica nem a parte intensiva, né? Aí, se fica numa unidade de terapia intensiva geral, sem um acompanhamento neurológico adequado, muitos dados faltam ali para o manejo. Então, o manejo acaba não sendo otimizado para esses pacientes. Aí, o resultado geral acaba sendo ruim para os pacientes hemorrágicos. Infelizmente, é isso que acontece na vida real. Todos os lugares que tem, assim, neuro-UTI, com protocolos e tudo mais, que conseguem um bom resultado. Raul, eu queria agradecer sua aula, suas falas. Ana, você quer terminar aí? Posso terminar, doutora. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de vocês, todos os outros chefes, darem essa oportunidade para a gente de estudar mais um pouquinho e ouvir um pouquinho mais de vocês. Obrigado por essa semana, que foi muito interessante, com as aulas de excelente qualidade. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.